Sejam bem-vindos ao podcast Fala Capivara, do nosso coletivo animalista, político, interseccional. Somos um grupo vegano que atua em São Carlos, São Paulo, e este é o episódio em que discutiremos sobre eleições municipais e direitos animais. Meu nome é Letícia, tenho 38 anos, servidora pública e atualmente participo do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres. Eu sou a Daniela, tenho 30 anos, sou do interior do Paraná, moro em São Carlos já tem alguns anos, trabalho como pesquisadora. Bom, feitas as apresentações, vamos agora começar então a nossa discussão. O tema de hoje é eleições municipais e direitos animais. Bom, antes de tudo, é muito importante a gente definir qual que é o papel exato de um vereador e de um prefeito também numa cidade. Nós, como cidadãos, podemos então, entendendo melhor o papel desses cargos públicos, acompanhar e também cobrar as políticas que favoreçam não somente a questão da causa animal, mas também, obviamente, toda a população de uma cidade. Sim, Dani. A pessoa tendo uma boa noção do que faz uma vereadora, um vereador, uma prefeita, um prefeito, pode ser mais assertiva na hora de cobrar políticas públicas, principalmente para direitos animais e mesmo a causa ambiental, né, que geralmente ainda não são dadas devido destaque, né? Porque as pessoas pensam que são coisas diferentes, isoladas e separadas da sociedade humana. Só que não, né? Geralmente as cidades têm alguma lei, né? Pelo menos uma lei de proteção animal, né? Eu não sei, na maioria das cidades aqui do Brasil, mas não é incomum você encontrar cidades, né, que tenham alguma lei nesse sentido. Então é importante verificar se essa lei está realmente sendo respeitada. E para isso tem que cobrar de quem? Do Poder Executivo. Aí, nesse caso, tem que cobrar da prefeita, do prefeito. Agora, se a cidade até tem leis de direitos animais, só que é uma coisa muito limitada perante as demandas que a cidade enfrenta hoje, né? Aí vale conversar com a vereadora ou com o vereador, apresentando a relevância, né, de fazer uma nova lei ou de se ampliar uma lei que já existe. E aí realmente é na Câmara dos Vereadores que se tem que fazer esse tipo de cobrança mesmo, né? É isso mesmo, Letícia. E completando o que você falou, a gente também não costumou ver nas últimas eleições pautas relacionadas aos direitos dos animais. Nós víamos alguma coisa relacionada à proteção ambiental, práticas de sustentabilidade, mas sobre direitos animais é muito recente. Estamos vendo isso basicamente nessas eleições municipais. Mas ainda assim é uma iniciativa muito incipiente. E, bom, mas se a gente for pensar, né? Qual que é a importância da gente ter alguma política pública para os animais não humanos numa sociedade humana? É muito difícil ainda para as pessoas estabelecerem essa relação. Elas consideram que são causas separadas. Só que isso tem um impacto na sociedade. E qual que é o impacto disso tudo na sociedade? A gente tem visto, né, muito recentemente, as pessoas começaram aos poucos a perceber que a causa ambiental é uma causa muito importante e é relacionada com as causas humanas, né? Então a gente tem visto recentemente muitos casos de queimadas, muitas vezes queimadas que não são eventos naturais, são provocadas pela ação humana, com uma destruição muito grande de biomas. As pessoas ficam então estarrecidas vendo imagens e notícias que mostram toda a devastação ambiental. Recentemente o Pantanal foi bastante atacado aí por incêndios florestais, mas a Amazônia, o Cerrado, até mesmo a Mata Atlântica são também biomas que sofrem essas consequências relacionadas à atividade humana, na exploração, né, do meio ambiente de alguma maneira. Só que a causa animal especificamente ainda tem uma certa dificuldade das pessoas entenderem exatamente como uma questão social tão importante quanto
outras questões, né, na nossa sociedade. E isso acontece principalmente devido ao especismo, né? E o que é o especismo? O especismo é uma crença na qual o ser humano acaba se considerando superior às demais espécies animais, né? As espécies não humanas. Então, essa é a principal razão que ainda a gente vê uma certa resistência das pessoas e principalmente, né, a gente também não vê tantos candidatos assim falando sobre a questão da causa animal. É principalmente focado na questão da causa, das causas sociais, e alguns ali falam alguma coisa sobre as causas ambientais e também com relação ao desenvolvimento sustentável, enfim. É fato, Dani. Esse assunto tem tantos aspectos interessantes a se abordar que eu escrevi um texto que eu vou ler agora. Na política, pode-se dizer que os movimentos sociais como o feminismo, o LGBT+, e o movimento negro já estão consolidados, porque boa parte dos partidos hoje, independente da ideologia, já trabalham com essas demandas sociais. Entretanto, há outros movimentos sociais que estão no mesmo patamar de importância no que se refere à construção de uma sociedade humana baseada na ética e justiça social. Essas outras causas são, entre as principais, a causa ambiental, sustentabilidade, a inclusão da pessoa com deficiência, o veganismo, o antinatalismo, políticas públicas para a pessoa idosa, o movimento dos povos indígenas. Todos esses movimentos são políticos e internacionais. A dificuldade de compreender que a causa animal e a causa ambiental são causas humanas está na maneira como é analisada a realidade. É comum fazer uma separação em 3 partes: seres humanos, natureza e animais, que seriam independentes uma das outras. Até mesmo entre os seres humanos, há separações e discriminações de gênero, etnia, idade, classe social, tipo corpóreo, onde as pessoas discriminadas irão se defender levantando a bandeira de políticas das quais se identificam e não se engajando em outras causas que não estejam afetadas diretamente. Há uma dificuldade de entender que as causas sociais diversas se somam, não são conflitantes, mas convergem na busca da justiça social. Então, é benéfico a união das causas sociais, trabalhando a interseccionalidade, em vez de trabalhar o movimento social de uma maneira isolada. Como é dito na frase emblemática do veganismo, libertação animal, libertação humana. As consequências da exploração animal estão profundamente ligadas com os problemas da sociedade humana, como a crise climática, crise econômica e de saúde pública, danos aos direitos trabalhistas, violações dos direitos humanos. Garantir os direitos animais são essenciais para garantir os próprios direitos humanos. Na realidade, todos esses problemas sociais são conectados e devem ser sanados juntos, de modo a construir uma sociedade onde o ser humano se relaciona de modo saudável com as pessoas, com as outras espécies animais e a natureza, sem inferiorizar ou considerar superior nenhuma das partes, sem ser uma relação de abuso, de exploração ou servidão. O sistema escravista de economia foi extinto, mas a cultura escravista não. Ainda se espera e acredita, muitas vezes, que a mulher deve servir ao homem, que a cultura eurocêntrica é superior, que as abelhas fazem mel para o ser humano, que a vaca dá leite para o ser humano, e por aí vai. A real é que o mundo não existe para agradar nem servir ao ser humano. O ser humano é só mais uma espécie de vida, que depende de todas as demais. Nossa, Letícia, você, como sempre, super precisa nas suas colocações, concordo com tudo, e não custa a gente lembrar o óbvio, que a Terra nos fornece alimentos, nos fornece ar, água, e se a gente não cuidar bem da Terra, quem irá nos fornecer, não é mesmo?
Por isso é tão importante ter essa visão global, é muito urgente isso. Essa importância em se respeitar os animais, a natureza, isso é muito importante, trivial para a nossa sobrevivência. Bom, e que tipos de políticas ou leis, né, poderiam ser importantes no âmbito dos direitos dos animais? O que será que a gente poderia cobrar na Câmara dos Vereadores para melhorar essa questão aí dos direitos dos animais? Bom, uma primeira opção que eu coloco aqui é a questão da proibição do uso de cavalo, ou burro, ou jegue, enfim, esses animais, para fins de turismo ou tração de veículos, como charretes, carroças, enfim. Nesse caso, é papel dos prefeitos e também da Câmara de Vereadores procurar soluções, procurar alternativas para que essas pessoas que acabam tendo sua renda, vivendo, né, utilizando aí esses animais para alguma finalidade, seja turismo ou normalmente nós vemos coleta de recicláveis utilizando carroça com tração animal. É papel então dos prefeitos e vereadores dar auxílio e incentivar com que essas pessoas deixem de usar esses animais. Então, uma alternativa seria a instalação de motor elétrico, por exemplo, em carroça. É claro que isso demanda um investimento, que poderia vir tanto do poder público quanto também de iniciativa privada. Mas faz parte do papel do vereador, também do prefeito, criar projetos e criar até mesmo alguma lei na cidade proibindo esse tipo de atividade, assim como eventos de cavalgadas, né? Então, essa é uma proposta que eu coloco aqui, que poderia ser uma política pública ou uma lei muito importante e que poderia ser implementada em diversos municípios do país. Excelentes propostas, Dani. Ainda no âmbito municipal, podemos solicitar leis que proíbam rodeios, que proíbam espetáculos de circo que usam animais. É muito comum nesse tipo de negócio haver denúncias frequentes de maus tratos aos animais. Hoje em dia, Dani, 12 estados do país proíbem o uso de animais em espetáculos de circo. Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Quando for às eleições nacionais, buscar candidatas e candidatos que se comprometam em transformar essa lei, que hoje é real em parte dos estados do país, em uma lei federal. Uma sociedade humana que tenha compromisso com a ética e também em zelar os animais, defender os direitos dos animais, não pode compactuar com esse tipo de negócio. A mesma coisa com relação aos rodeios. Exatamente, a questão de circo, rodeio, a gente já está quase em 2021, não tem mais justificativa para ficar utilizando animais para essas finalidades, né? E, além disso, eu acho que uma proposta muito interessante é a criação de hospitais veterinários públicos. Já existem alguns no país, mas ainda são muito poucos. Além da ampliação de programas de castração de cães e gatos, que é muito importante, a vacinação ampla contra a raiva. No ano passado, aqui na cidade de São Carlos, a gente teve um problema com essa questão da vacinação gratuita contra a raiva em cães e gatos. O Ministério da Saúde não enviou o suficiente, enfim, teve um problema aí com a questão da vacinação e é algo muito importante mesmo. Além disso, uma outra política, um outro projeto que poderia ser incentivado, né, cobrado das câmaras dos vereadores e dos prefeitos, seria o investimento em infraestrutura e também em funcionários dos canis e gatis públicos que garantam o bem-estar desses animais enquanto eles não forem adotados. E, obviamente, a prefeitura tem que exercer um papel central no incentivo à adoção responsável desses animais. A meta tem que ser zerar o abandono na cidade. E uma iniciativa também muito interessante, que pode ter apoio também da iniciativa privada, não só o investimento público, seria o financiamento de chips para a identificação desses animais que serão disponibilizados para adoção, contendo as informações sobre o novo tutor. Assim, com esse chip e também um termo de compromisso assinado na hora da adoção responsável,
Caso o animal seja posteriormente abandonado, o tutor poderá responder criminalmente. E com relação a isso, né, de responder criminalmente por abandono ou abuso, maus tratos a animais, a criação e implementação de delegacias específicas de proteção aos animais também é uma outra pauta muito interessante e urgente, eu diria, e já deveria existir, na verdade. E essas delegacias de proteção aos animais iriam investigar esses crimes de maus tratos previstos nas leis vigentes. Que embora as leis ainda faltem muito para protegerem de fato amplamente os animais, já existem algumas e que precisam, na verdade, serem colocadas em prática. E, por fim, o último ponto que eu tenho a colocar aqui é a criação, né, por parte das prefeituras, das câmaras dos vereadores, de uma semana ou até mesmo de um mês na cidade de conscientização sobre os direitos dos animais, abordando então todas essas pautas que nós comentamos aqui e fazendo essa relação entre as pautas dos direitos dos animais não humanos com os direitos humanos. Realmente propostas excelentes, pertinentes e necessárias. Ainda nessa parte de propostas de leis, com relação às pessoas veganas e vegetarianas, garantir que nas creches, escolas e universidades tem opção alimentar vegana e vegetariana. Infelizmente, Dani, muitas mães veganas reclamam que as suas orientações não são respeitadas, que creches, escolas alimentam as suas crianças com derivados animais. E digo mais, os hospitais também devem oferecer opção vegana e vegetariana. As pessoas precisam entender que são dois tipos diferentes de modo alimentar. A opção vegana não contém nenhum tipo de derivado animal. E a opção vegetariana pode vir a conter leite, ovo ou um ou outro. Mais uma questão pertinente é com relação, então, a quem seriam essas candidatas e candidatos que hoje propõem políticas públicas veganas no Brasil. Procurando na internet, a gente pode localizar duas fontes de informação. No Instagram, no perfil Ecoeleições, ali tem uma lista que está sendo criada colaborativamente, com o nome de várias candidatas e candidatos que estão se comprometendo e que estão propondo também políticas para animais. Também no site da União Vegana de Ativismo, a UVA, há uma lista razoavelmente extensa também de candidatas e candidatos que se comprometeram com as propostas da UVA, da União Vegana de Ativismo, que, aliás, são sensacionais. São muito boas, assim, com um trabalho eficiente jurídico, eu fiquei impressionada. Vale a pena conferir, entrar no site da União Vegana de Ativismo e ver lá a carta que fizeram para as candidatas e candidatos no país para que se comprometam com políticas veganas. Excelente mesmo. Exatamente. E além disso, você que está nos ouvindo agora também pode entrar em contato com os candidatos da sua cidade, propondo para que eles incluam e também se comprometam, até mesmo assinem cartas, para desenvolver esses projetos e políticas públicas que sejam alinhados com essas causas do meio ambiente e também da proteção animal. Bom, nós vamos encerrar por aqui esse podcast hoje. Agradecemos muito a atenção de todos que nos ouviram. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e também familiares. Além disso, acompanhe nossas publicações e próximos episódios nas redes sociais. Até breve!